Olá! Implementar políticas públicas para o envelhecimento saudável é o objetivo de uma comissão externa que está em funcionamento na Câmara dos Deputados. Quase 20% da população brasileira é composta por pessoas com 60 anos ou mais. Para comemorar o Dia Internacional do Idoso, que é celebrado em 1º de outubro, a comissão quer alinhar essas políticas com as diretrizes da OMS, a Organização Mundial da Saúde. E a coordenadora do colegiado é a deputada Leandre, do PV do Paraná. É com ela que eu converso nesta edição do Palavra Aberta. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Regina. Obrigada, TV Câmara, por mais uma vez a gente poder participar desse debate. Nós que agradecemos a senhora atender o nosso convite. Eu queria que a senhora falasse para a gente das diretrizes do envelhecimento saudável da ONU, que é para a década de 2020 até 2030, e o que o Brasil já começou a implementar. Infelizmente, frente ao envelhecimento acelerado que nós temos, que é uma tendência mundial, né, não apenas uma realidade brasileira, na verdade, o que diferencia o Brasil dos outros países é a forma acelerada que nós estamos experimentando essa transição demográfica. Enquanto países de primeiro mundo, países mais ricos, demoraram algumas décadas, né, para acontecer essa transição, nós estamos passando por um momento que ela é bastante veloz, né, e a faixa etária que mais acaba ampliada é os que têm mais de 80 anos. Isso traz grandes desafios, né, para a política pública de todas as áreas. Você sabe que o envelhecimento tem um impacto muito grande na vida das pessoas, nas funções do Estado. Você precisa pensar novamente políticas que atendam uma parcela da população que está cada dia mais significativa, né? Hoje, nós já temos uma parcela de praticamente 18% de pessoas com mais de 60 anos, e em bem pouco tempo nós teremos mais de 30% de pessoas com mais de 60 anos. E vai ser quase que impossível você negligenciar essa realidade. O problema é que todo mundo quer viver muito, mas ninguém quer ficar velho, né? Por quê? Porque, infelizmente, aqui no Brasil ainda, sinônimo de velhice é sinônimo de inutilidade, né? Não ter serventia. A gente tem uma cultura brasileira que não valoriza as pessoas idosas. Basta a gente ver a realidade de milhões de brasileiros hoje que são abandonados pelas suas famílias, pela sociedade e pelo Estado. Então, a ideia de transformar esse período de 2020 a 2030 na década do envelhecimento ativo e saudável não é sem razão, né? Porque a gente precisa trabalhar com essa tendência e nós precisamos nos preparar o quanto antes, porque está batendo na nossa porta e o envelhecimento da população vai mudar tudo na nossa vida, o mercado de trabalho, o mercado de consumo, né, as relações interpessoais, as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência. Se a gente observar também uma outra tendência nacional, que é a redução da taxa de natalidade, a gente percebe que as famílias também, elas cada vez mais, elas têm menos filhos. E com isso, a dificuldade de cada família manter o idoso aumenta cada vez mais. Então, o papel do Estado, ele é extremamente preponderante. Mas a gente elegeu alguns eixos, né, de trabalho aqui na nossa comissão externa de acompanhamento da década, que tem 4 pilares fundamentais. Primeiro, é o combate ao preconceito etário. A gente sabe o quanto que isso é algo que precisa ser superado, que precisa ser vencido, e tem uma influência muito grande na vida das pessoas idosas. A outra questão é a gente trabalhar com ambientes amigáveis, né? Transformar as cidades, preparar as cidades para que elas sejam capazes de acolher as pessoas à medida que elas envelhecem. Fazer os alinhamentos. Autonomia até, né? Dá mais autonomia para o idoso, para poder onde caminhar, nas residências, né? Perfeito. E uma outra questão é a gente fazer o alinhamento também dos serviços de saúde e pensar na questão dos cuidados de longo prazo, porque quanto mais pessoas idosas você tem, enquanto você não tem uma inversão no estilo de vida das pessoas, né, porque as pessoas acham que o envelhecimento começa quando ela parte dos 60 anos, mas na verdade o envelhecimento começa no dia que a gente nasce. Então a gente precisa também saber viver a vida para poder aproveitar a velhice. Enquanto isso não acontece, a gente precisa pensar que as pessoas que hoje chegam numa idade mais avançada, com a sua capacidade funcional limitada, nós precisamos ter cuidados de longa duração para essas pessoas. Agora, deputada, então, esses são os eixos principais.
A comissão também vai avaliar os impactos da Covid nessa população idosa? Também, nós já estamos trabalhando isso, né? Já temos várias audiências públicas agendadas, um seminário internacional também, em parceria com a Secretaria da Câmara de Relações Internacionais, para que a gente possa discutir, inclusive com outros países, as estratégias que eles tiveram e quais os impactos que eles estão sentindo, porque tem países que enfrentaram a Covid antes da gente, né? Então, lá eles têm um histórico um pouco mais avançado do que nós. Então, eu acredito que isso vai ser algo bastante importante para a gente poder mensurar também e poder dimensionar as ações que a gente pode fazer aqui no país, né, em semelhança ao que aconteceu em alguns outros países. Tem alguma medida de curto prazo que seja o Congresso vai propor ou que o governo pode implementar já a partir desse ano, dos próximos anos? Veja, a gente sempre trabalhou com política de apagar incêndio ou de secar gelo, né? Quando se fala de temas, principalmente da área social. Nós temos no Congresso Nacional tramitando um projeto de lei, que é de minha autoria, que cria a Política Nacional do Cuidado. Eu acredito que isso seria um grande marco se o governo realmente abraçasse, né, esse projeto, essa proposta. Já foi criado, inclusive por parte do governo federal, um grupo de trabalho para começar a discutir uma política nacional do cuidado, porque eu entendo que a gente já tinha problemas antes da pandemia. Com a pandemia, a gente sabe que vai ficar muitas sequelas e a população mais vulnerável frente à questão da pandemia são os idosos. Então, eu acho que assim, ele está pronto já, está esperando uma abertura na Câmara dos Deputados, uma comissão especial para que a gente possa debater isso. A gente sabe que vai enfrentar desafios, porque as políticas públicas, de modo geral, todas elas pregam que elas precisam ser trabalhadas de forma intersetorial. Mas a gente também sabe que os orçamentos, eles não se comunicam, então é difícil você fazer política intersetorial com orçamento engessado. Por isso que esse grupo de trabalho vai poder estudar a quem caberá, né, essa política nacional de cuidado, onde que ela vai ficar alocada, de onde sairão os recursos, embora a gente já gasta recursos hoje com o cuidado, porém de uma forma muito pulverizada. Se a gente concentrar esses recursos e delegar alguém a responsabilidade por esse serviço, eu tenho certeza que os resultados serão muito mais eficientes. Tá certo. Deputada, agradeço novamente a sua participação aqui no Palavra Aberta, por esclarecer para a gente o que está em tramitação no Congresso. Eu agradeço também, acho que ninguém pode negar que é urgente, né, a gente se preparar para essa nova realidade. E não é só você viver mais anos, é você ter vida a mais nesses anos vividos, conquistados pela humanidade, né? Então, a gente precisa também criar uma mudança cultural aqui no Brasil. Porque as pessoas idosas, elas precisam, no mínimo, serem tratadas com respeito e reconhecimento. Mas a gente também precisa avançar para que elas possam, cada vez mais nós, né, possamos cada vez mais ter condições de saúde melhor, de segurança, de participação e principalmente de proteção. Ótimo. Eu conversei sobre as políticas públicas para o envelhecimento saudável com a coordenadora da Comissão Externa da Câmara, deputada Leandre, do PV do Paraná. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.